Oi, gente, muito obrigada por estarem atendendo meu pedido e assistindo esse vídeo. Bom, eu decidi falar de química orgânica porque é um conteúdo que, pelo que eu discuti com meus amigos e que eu pensei assim, é um dos mais importantes para vestibulares paulistas. E eu falo paulistas porque se você estiver prestando um vestibular do Sul, especialmente, sei lá, o UEL, o FPR, cara, não é o suficiente. Então, se esse é o seu caso, corre atrás de material, de apostila ou de videoaula. Se alguém quiser, eu posso recomendar algumas coisas. Bom, esse vídeo é uma revisão da parte introdutória de orgânica, com foco nas partes mais importantes, em exemplos e em detalhes. Então, esse vídeo não substitui qualquer teoria ou aula desse assunto. E se você não estiver bem na parte introdutória, nomenclatura, definição, tudo isso, talvez não seja uma boa escolha tá, tipo, confiando no que eu tô falando aqui. E, antes de começar esse vídeo, eu vou ter que fazer um merchandisingzinho, né? Porque todo vídeo tem. E, basicamente, é o seguinte. Eu tenho um drive e, com, tipo, 30% das teorias desse ano de revisão, tem um monte de lista de exercício de primeira, segunda fase, análise de livro, um monte de porra aí, se alguém quiser. Eu posso mandar. Então, você vai ter que seguir 3 passos, que é me seguir aqui no YouTube, me seguir na conta do TikTok, que não vai ter nada ainda, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, e comentar nesse vídeo, tipo, Clara, me manda, que daí eu mando no seu WhatsApp, porque eu tenho o WhatsApp de todo mundo, eu acho. Se eu não tiver, eu mando no seu Instagram, o link pra acessar. E, gente, eu só tô fazendo isso porque senão não ia servir pra nada. Eu tô gravando esse vídeo aqui, né, às 9h13 da noite. Então, é só por isso. Bom, então vamos começar essa revisão falando do grupo mais simples de hidrocarbonetos, que são os alcanos. Alcanos são aqueles que só têm ligação simples entre seus carbonos. E o que é de se esperar, né? Só de olhar para o nome desse grupo, né? Alcanos, an era o sufixo, posso chamar isso de sufixo? Que ficava nas cadeias que só tinha ligação simples. Então, não tem ligação dupla entre seus carbonos. Bom, então, agora falando de polaridade, né, tem tudo a ver com a definição de alcanos, porque eles são parafinas, né, justamente porque eles são muito apolares. Vou dar um exemplo aqui, eu não quero dar spoiler, mas eu vou fazer o alcaninho bem básico mesmo, aqui. Você pode perceber que a distribuição dos elétrons aqui no alcano, ela é muito uniforme. Então, a gente não tem que nem que desenhar nenhum vetor aqui, porque é claramente apolar. Se a gente dividir tanto assim, né, você vai ver que a quantidade de elétrons de um lado vai ser igual ao do outro, quanto assim também. Então, é muito apolar e é por isso mesmo que são parafinas. Existe uma fórmula geral para a gente falar de alcanos, mas assim, não necessariamente você precisa decorar essa fórmula, mas ela ajuda bastante a compreender esse grupo. A fórmula é CnH2n mais 2, ou seja, o número de carbonos que vai ter naquela cadeia, naquele hidrocarbonetos, o número de hidrogênios vai ser o dobro daquilo mais 2. Então, vamos usar esse mesmo exemplo aqui. Dá para observar que, por exemplo, aqui precisa de 2, né? Acaba ficando meio intuitivo a fórmula. A fórmula, ela é bem intuitiva mesmo. Aqui, esse carbono, ele precisa de 2 hidrogênios. E os carbonos que não fazem ligação com 2 outros carbonos, vai ter que fazer mais uma com hidrogênio. Então, vou dar um exemplo com uma cadeia um pouco maior. Isso ajuda bastante em exercício, que ele te dá a fórmula molecular, e aí você não precisa abrir a fórmula, checar se tem ligação dupla, é só você pensar nessa ideia aqui, né, da quantidade de hidrogênios que vai ter, e você já vai saber que é um alcano. Então, aqui, cada carbono, ele vai ter que fazer 2 com hidrogênio, né? Só que os que eles estão na ponta, eles não vão ter ligação com carbono para fazer as 4 que ele precisa. Então, ele tem que fazer mais uma com hidrogênio. Então, é exatamente por isso que a fórmula é assim. E ela é bem simples e ajuda bastante em exercícios. Isomeria, né? Isomeria é um conteúdo mais complexo, então não vou entrar muito em detalhe, mas isomeria basicamente são compostos que eles têm a mesma fórmula molecular e a fórmula estrutural diferente, né? Então, eles são compostos diferentes. Vou dar um exemplo aqui, provavelmente o exemplo mais comum entre os alcanos, que vai ser o metilpropano. Né? Então, já revisando um pouco aí de nomenclatura, metil, ele tem um grupo funcional, né? Tem uma ramificação. Propano, met, et, prop. Então, 3 carbonos. Então, butano bem simples, met, et, prop e but. Então, ele vai ficar assim. Então,
você percebe que a fórmula estrutural deles é diferente, não é a mesma fórmula, mas, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos em cada, né? E 3, 6, 10 hidrogênios em cada, né? Então, C4H10. Então, eles têm isomeria. Eu não vou entrar em detalhes, se for o caso, posso fazer outro vídeo falando sobre isomeria ótica, isomeria espacial, mas não vou me detalhar porque isso é só uma revisão. Saturação. Eles são saturados, né? Ou seja, não dá mais para enfiar nenhuma ligação. Já que todas as ligações são ligações simples, não tem mais de onde você quebrar. Se tivesse ligação dupla, eu poderia, por exemplo, quebrar uma ligação dupla e fazer uma outra simples, mas no caso deles não dá. Então, eles são saturados. Saturar, tipo, esse negócio saturou já, tá? Tipo, é muito, né? Não tem como mais, não há mais saída. Bom, agora falando de forças intermoleculares, é uma coisa bem simples, mas tem bastante gente que não entende o conceito. Então, se a gente for pensar, no caso dos alcanos, eles são apolares. Por isso, eles apresentam interação intermolecular do tipo dipolo induzido ou dispersão de London, né? Então, vamos entender por que isso acontece. Se a gente for pensar em moléculas polares, vamos pensar na água, né? Mais básica. Existe uma diferença muito grande na eletronegatividade do hidrogênio e do oxigênio, certo? Se a gente for pensar lá no Von-Liebig, né? Então, é assim que eu gosto de pensar na fileirinha da eletronegatividade, ela é bem grande. Isso faz com que os elétrons eles sejam atraídos com muita força para o lado do oxigênio, né? E isso cria um dipolo permanente na molécula. Ou seja, a molécula da água, ela tem uma carga parcial e negativa para o lado do oxigênio. Então, todo mundo sabe que o oxigênio, ele atrai elétrons, né? A gente sempre pensa assim na química. Contudo, os alcanos, eles não têm uma grande diferença de eletronegatividade. É carbono e hidrogênio, né? E o que isso vai causar? Os elétrons, eles são compartilhados de forma muito uniforme. Exatamente por isso que eles são apolares, né, gente? São moléculas apolares, não tem grande diferença em eletronegatividade. E aí, eles não conseguem apresentar dipolo permanente. Só que podem haver flutuações temporárias de elétrons entre moléculas de alcanos, né? Moléculas do tipo alcano. E aí, só que elas são bem mais fracas e momentâneas, né? A gente chama de dipolos momentâneos. Então, como isso acontece? Eu vou exemplificar aqui usando como exemplo o hélio, porque essas interações também podem ocorrer entre átomos de gases nobres, quando eles se aproximam. Quando moléculas do tipo os alcanos ou gases nobres, eles se aproximam, vai haver uma repulsão momentânea entre suas eletrosferas, de modo que os elétrons, eles se acumulam de um lado, que vai ficar polarizado negativamente, e o que tá um pertinho do outro ali vai ficar polarizado positivamente, por causa da deficiência de carga negativa daquele lado lá, né? Mas lembrando que isso é tudo temporário, por isso a gente fala que essas forças são bem mais fracas do que, por exemplo, as ligações de hidrogênio que a água faz, né? Que a gente já sabe. Bom, essa questão das forças intermoleculares está totalmente ligada ao estado físico. Os alcanos normalmente são encontrados em estado gasoso, isso se a cadeia não for muito grande, porque conforme a cadeia aumenta, as forças intermoleculares elas ficam mais fortes. A gente aprende isso na matéria de forças intermoleculares, né? Então, o que isso significa? Como os alcanos eles são apolares, são muito estáveis, forças intermoleculares baixas, não precisa de muita energia para mudar o estado físico dos alcanos. Então, normalmente eles estão no estado gasoso. Agora, se tiver muita ligação dupla, forças intermoleculares intensas, né, de polos permanentes, cadeias muito longas, a energia necessária para mudar o estado físico daquela substância vai ser muito alta, então eles normalmente não vão estar em estado gasoso, que não é o caso dos alcanos, porque eles não têm essas características. Agora, falando de reatividade, os alcanos eles têm reatividade muito baixa, isso por diversos motivos, né? Então, primeiramente, eles fazem ligações covalentes simples, então o que acontece? A ligação covalente simples, eles compartilham só um par de elétrons, o que faz com que ele seja muito estável, dificilmente a ligação vai ser quebrada. Outro motivo é a ausência de átomos de alta eletronegatividade, como eu já disse antes, que também vai garantir uma baixa reatividade. Então, a gente pode perceber que as características, elas estão muito interligadas e torna tudo muito mais fácil de entender se você realmente compreende todas essas características e como que elas se relacionam entre si.
Voltei aproximadamente 45 dias depois para fazer exemplos de alcanos, então eu vou colocar uma foto e aí você tenta ver se você lembra qual é o alcano, e aí se você não lembrar, eu vou te ajudar, Então vamos lá. Que alcano é esse aí? Bom, para quem lembrou, esse alcano é o metano, CH4, típico mais óbvio de alcano, porque ele só tem um carbono, né? Então, met, an, que é a ligação simples, e no, que é sempre a terminação da nomenclatura dos alcanos. O metano, ele também é conhecido como gás do lixo, porque ele é formado na decomposição da matéria orgânica. É importante lembrar que ele é um gás estufa aproximadamente 20 vezes mais potente do que o gás carbônico, né, do que o CO2. E uma informação bem relevante é que ele é inodoro, então ele não tem cheiro. Muita gente erra isso em questão de prova. O que tem cheiro é o enxofre, então normalmente o pessoal confunde. O metano não tem cheiro. E eu acho que um dos motivos porque as pessoas confundem isso é porque ele também é expelido por animais, né? Então é o famoso peido da vaca. Outras características importantes a gente destacar do metano. Primeiramente, vamos pensar um pouquinho. Se o metano é formado a partir da decomposição da matéria orgânica, a gente pode dizer que ele está no GNV e no biogás. O GNV é o gás natural veicular, que é um combustível fóssil, né? Então, como são formados combustíveis fósseis? Pela decomposição de matéria orgânica, né? Então, vamos pensar da forma mais óbvia possível. Tá lá um fóssil de um mamute que vai se decompondo, combustível fóssil, né? E o biogás, que é um combustível renovável, né? Não é um combustível fóssil, é um combustível renovado, também gerado a partir da decomposição de matéria orgânica. Ambos têm na composição o metano. Outra característica do metano é o fato dele ser gás em temperatura ambiente. Isso a gente também pode esperar, já que, é só pra gente pensar no dia a dia, né? Já que ele é expelido pelos ruminantes lá, ele é gás em temperatura ambiente, né? A gente consegue pensar nesse fato dele ser gás em temperatura ambiente. Por último, a reação de combustão do metano é muito importante, porque ela pode ser bem perigosa. Se ele fizer a combustão completa, gerando CO2 e água normalmente, tudo certo, normal. Agora, se o metano fizer a combustão incompleta, ele vai gerar CO, monóxido de carbono. O monóxido de carbono se liga às nossas hemácias, impedindo o transporte de oxigênio no sangue. Então, já era. Vamos para o próximo alcano. Alguém sabe que alcano é esse aqui? Esse é o etano. O etano também é gás em temperatura ambiente. O etano também gera combustíveis fósseis, então tomem cuidado e ele também cai muito no vestibular. Ao contrário, o metano, ele é usado muito para essa questão de combustível, né? Então, GNV, biogás, como a gente falou. O etano, ele também é um hidrocarboneto que é petróleo bruto, mas ele não é usado como combustível. Ele é usado para a formação de plásticos, para polímeros. Além disso, ele também é usado para sistemas de aquecimento, né? Eu não sei exatamente como isso funciona, mas acredito que seja em ar-condicionado, em aquecedores. Além disso, o etano é conhecido como gás do petróleo, pelo fato de ele ser gás de temperatura ambiente e petróleo bruto. Por fim, nós vamos falar de dois alcanos em um, que é o propano, met, et, prop, 3 carbonos, e o butano, met, et, prop, but, 4 carbonos. Os dois, eles são os GLPs, são os alcanos que compõem o nosso botijão de gás. Lembrando que dentro do botijão eles estão em estado líquido. E não é porque eles são líquidos em temperatura ambiente, mas porque é uma pressão muito grande dentro do botijão para que isso aconteça, por motivos econômicos, porque em estado líquido dá para armazenar muito mais lá dentro, né, do que em estado gasoso. Cara, eu tava tão cansada ontem quando eu terminei de gravar esse vídeo que eu simplesmente esqueci de falar tchau, fazer o agradecimento. Então eu falei isso agora. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Me façam críticas, comentários, recomendações, por favor, no meu WhatsApp. E se alguém quiser que eu grave algum vídeo específico, só pedir. Obrigada.